Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um critério muito importante quando se quer criar uma conexão verdadeira entre a empresa e o colaborador, que é o critério do reconhecimento e celebração. Esse é um critério avaliado para a certificação Great Place to Work, o selo GPTW, mas é também o principal fator de se criar a empatia entre a empresa e o colaborador e criar aquele sentimento de pertencimento do colaborador dentro do ambiente de trabalho. Quando uma empresa reconhece esse profissional, ele passa a fazer parte desse ambiente corporativo de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo. Como o colaborador está trabalhando, se empenhando, executando suas tarefas diárias, ele não necessariamente espera um reconhecimento por fazer aquilo que ele é contratado para fazer. Mas quando existe nesse processo do trabalho projetos, barreiras a serem superadas, desafios a serem superados, ele espera sim esse reconhecimento. É um erro da empresa achar que desafiar o profissional para que ele se supere é o bastante, né? Que ele já vai se sentir melhor, por exemplo, por ter conquistado. Ele vai se sentir melhor, mas ele espera que a empresa diga para ele isso. Poxa, eu vi você, eu vi o seu esforço, eu reconheço esse esforço que você fez e eu quero celebrar essa conquista que a gente teve junto como empresa. Quando isso não acontece, o tempo vai passando e o colaborador vai desanimando, vai havendo um sentimento de, de desânimo mesmo, né? Eu ia usar uma outra palavra, mas eu acho que desânimo representa bem. Ele não se sente motivado a se empenhar mais. Isso é normal, isso é do ser humano. Eu não sou uma pessoa que estuda muito o comportamento humano, né? Mas é muito fácil a gente chegar a essa conclusão. Se você supera um desafio, depois supera dois, depois supera três, e não vem ninguém te dizer, poxa, parabéns, eu tô vendo você se superar e eu acho que você tá indo muito bem e vamos celebrar essas conquistas, chega uma hora que essa superação, ela, só por você mesmo, ela acaba sendo pouco. Ela acaba sendo não sendo suficiente para que você crie esse sentimento de pertencimento em relação à empresa. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa toda hora soltar foguetes. Existem empresas que têm aquelas buzinas, né? Aquelas de gás, assim, que dá uma buzinada, estouram aqueles negocinhos de papel picado. Não tô falando que você tem que fazer isso toda hora, o tempo inteiro, porque acaba daí também fazendo um efeito reverso, né? Tudo se celebra, então não se sabe exatamente aonde se deve investir as energias. Mas o que eu quero dizer é que existe um equilíbrio entre você fazer o seu trabalho diário de forma alegre e descontraída e você realmente ter investido seu tempo, seu conhecimento, sua energia para superar um desafio que fez uma entrega de valor importante para a empresa e aí sim você quer ter esse reconhecimento. Você quer ouvir da sua liderança, da diretoria, que seja, que você fez um bom trabalho, que você se superou, que você foi além do que a empresa te contratou, né? Você fez algo a mais. E essa celebração ela deve ser feita, seja ela com a buzina, com papel picado, com um certificado assinado, com um e-mail do diretor, uma carta. Precisa acontecer isso. Eu acompanho em algumas empresas esse processo de reconhecimento e celebração. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho acompanhado uma empresa que tem uma equipe de vendedor de mais de 1.000 pessoas. A equipe de venda da empresa tem mais de 1.000 pessoas envolvidas. Então, imagina o quão complicado é você manter mais de 1.000 vendedores motivados e buscando resultados num momento de crise que estamos vivendo no país e no mundo. Então, o que eles fizeram? Como não era possível motivar todos os 1.000, eles fizeram um recorte da audiência, eles fizeram uma segmentação dessa audiência, selecionaram os especialistas de cada área. Então, eles pegaram vendedores que eram muito bons, por exemplo, em abrir novos clientes, vendedores que eram muito bons, por exemplo, em números de itens por pedido, um outro grupo de vendedores que era muito bons em vender, por exemplo, itens premium, que são produtos mais caros ou que dão mais lucratividade para a empresa. Eles fizeram esse recorte da equipe de vendas e juntaram esses
especialistas em um grupo, vamos dizer assim, tipo um esquadrão classe A de vendas. Então, nada mudou para eles em relação à dinâmica de trabalho, nem à remuneração, nem ao salário. Mas houve um reconhecimento perante a todo esse grupo de 1.000 e poucas pessoas e a empresa como um todo, de que aquelas pessoas, elas eram especialistas nestes assuntos. O que aconteceu daí para frente? Esses especialistas, eles foi comunicado nos canais de comunicação internas da empresa, esse esquadrão de elite, né, da equipe de vendas, e os outros vendedores, principalmente os novos vendedores, começaram a acessar esses vendedores especialistas, referências que foram reconhecidos como especialistas, para tirar dúvidas. Então, houve uma aproximação entre toda essa equipe de venda junto com esse esquadrão de elite ali. Então, os novos vendedores, principalmente, eles tinham dificuldades, por exemplo, de abrir os novos clientes. Eles não sabiam muito bem que abordagem dar. Eles entravam em contato com esse vendedor especialista em novos clientes e esse vendedor, ele tinha o maior prazer em ensinar os novos vendedores todos as artimanhas para abrir novos clientes. E isso se repetiu com todos os especialistas. Os vendedores que estavam dificuldades de colocar item prêmios nos clientes entravam em contato com o especialista de itens premium e ele tinha o maior prazer em ensinar. Com isso aconteceu o quê? Foi um ano muito difícil para essa empresa em relação à pandemia, né? Foi uma empresa que, inclusive, perdeu alguns vendedores para o Covid, né? Foram vendedores que, no contato com os clientes, acabaram se contaminando e, por alguma razão, acabaram falecendo. E, mesmo assim, a empresa se manteve nas metas, se manteve superando seus objetivos e houve uma união muito forte entre esses especialistas para que sim, eles pudessem ajudar o restante da equipe a não desanimar, a não perder o gás, mesmo nos momentos onde as metas não estavam conseguindo ser atingidas. Esse reconhecimento foi celebrado. Então, se passou um tempo, havia um desafio de vendas a ser feito por esse grupo de elite, e quando esses números foram alcançados, o CEO da empresa, no Brasil, é uma empresa multinacional, mandou um e-mail pessoal, nominal, a cada um desses especialistas, valorizando e celebrando essas conquistas. E não só o CEO fez isso, mas os diretores também fizeram e o gerente também fez. E nos grupos menores, né, de equipes, houve uma celebração muito grande por esse desempenho desses vendedores especiais, né? Desses vendedores que compõem esse grupo de elite. Então, o que eu quero dizer é que reconhecer e celebrar não precisa ser um mega evento, não precisa ser um super projeto da empresa. Ele precisa ser sincero e verdadeiro, e aí sim você vai conseguir ver o resultado disso, das equipes criando conexões verdadeiras entre si próprios, né, entre seus pares e entre colaborador e empresa. Eu espero que eu tenha ajudado e se você quiser conhecer mais sobre a comunicação interna, acesse o meu site www.camilagalo.com.br e os meus conteúdos estão todos lá, além do meu e-book e do primeiro módulo do meu curso, O Poder da Comunicação Interna. Até a próxima!